Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aí da série Respondendo os Comentários. Então a pergunta do nosso amigo Alberto Dib Filho. A questão é: Paulo, termistores têm potência? Digo, você tem que dimensioná-la em função das correntes inicial e nominal da fonte? O que difere os termistores usados nos circuitos de proteção de entrada dos termistores sensores de temperatura? Obrigado. Então, para aquelas questões um pouco mais complexas que eu possivelmente não conseguiria responder com um texto, né, eu vou procurar fazer vídeos específicos, né, porque essa pergunta aqui, essa excelente pergunta do Alberto, ela dá margem para a gente ver muitos aspectos do mundo real. Então, respondendo essa primeira pergunta aqui, Paulo, termistores têm potência? Sim. E a máxima potência que um termistor poderá dissipar é dada por essa expressão aqui, ó. Eu vou dizer agora o que significa cada termo. Então aqui é P de potência do termistor máximo. Então é a máxima potência que um termistor pode dissipar. É igual a corrente do termistor RMS máxima ao quadrado. Então aqui é a corrente máxima RMS que o termistor pode conduzir ao quadrado vezes a resistência mínima do termistor. Mas da onde eu posso tirar estes dados aqui? Do datasheet. Vamos então ao datasheet. Iremos utilizar aí um datasheet de alguns termistores produzidos pela Epicus, esses termistores, que ele informa que é justamente para essa corrente de partida, a corrente que é drenada da fonte quando você liga ela pela primeira vez na tomada. O capacitor vai estar descarregado e ele vai drenar uma corrente elevada que sai da fonte, passa pelo fusível, termistor, ponte retificadora. Então é para limitar essa corrente de partida. É um termistor que é utilizado para fonte de alimentação chaveadas ou para partida suave de motores. Utilizado até tensão de 265 volts. Aqui nós temos quatro termistores, O menor deles possui uma resistência de 1 ohm e de 10 ohms. Essa resistência aqui é quando o termistor ele está desconectado do circuito, ou quando a fonte chaveada está desligada. Então, quando não circula corrente elétrica por ele, numa temperatura de 25 graus, esse modelo aqui apresenta uma resistência de 1 ohm e esse último aqui apresenta uma resistência de 10 ohms. E aqui ele traz essa coluna chamada I máxima. Então essa corrente máxima é a corrente que o nosso termistor consegue conduzir sem que ele seja danificado. A corrente máxima é que ele consegue conduzir. Mas isso, perceba que é para uma faixa de temperatura ambiente de 0 a 65 graus. Então esse modelo aqui é capaz de conduzir 20 amperes desde que a temperatura ambiente esteja entre 0 e 65 graus. E o último modelo aqui é capaz de conduzir 8 amperes dentro desta faixa. Quando você ligar a sua fonte chaveada, a resistência inicial do termistor deste modelo aqui será de 1 ohm. E passado um tempo, conforme a corrente vai circulando pelo componente, ele esquenta e a sua resistência começa a diminuir, até chegar num valor mínimo. E este valor mínimo aqui, 0,018 para este modelo e para o último 0,101. O tempo que leva para sair de 1
até este valor 0018 ou de 10 para 0.101, esta informação aqui, ó, né, que é o TC, né, a constante térmica, o tempo que ele demora para sair do valor nominal ao menor valor de resistência. Então é este valor que você retira como sendo a corrente máxima, né? Então, aqui eu já escrevi, ó, corrente máxima de 20 amperes, eu coloco ela aqui, ó, né? Corrente máxima de 20 amperes para uma resistência mínima de 0,018, que dá uma potência de 7,2, certo? Mas perceba que ele já traz a informação de potência para o meu datasheet, que é de 6,7. Nós encontramos um valor superior. É porque este modelo aqui ele é capaz de suportar um pouco mais de potência. Se nós fizermos para esse segundo modelo aqui, ó, cuja corrente nominal é 13,5 e a menor resistência é 0,037, que eu já fiz aqui, ó, ela dá próximo aí do 6,74, que é próximo ao valor aqui contido no datasheet, ó, potência máxima. Ótimo. Este valor de corrente, como eu já mencionei, é só para uma faixa de temperatura ambiente entre 0 e 65 graus. Mas se você, por algum motivo, ou a sua aplicação, a sua fonte chaveada, ela precisará operar numa temperatura ambiente diferente daquele valor, entre 0 e 65, você precisa recorrer a este gráfico aqui. Este gráfico, né, ele é representado aqui por esta equação aqui, ó. Vamos supor que a nossa fonte chaveada, que contém o nosso termistor, tem uma temperatura interna, né, de 130 graus. Então, a fonte chaveada, que está dentro de uma caixa, dentro do gabinete, com temperatura interna de 130 graus. Substituindo 130 graus na temperatura ambiente, T máximo é de 170, nós vamos descobrir que essa parcela vai dar aproximadamente 0,62, subtraindo 1 menos esse 0,62 vai resultar em 0,38. 0,38 vezes 100 dá 38. 38% da corrente máxima. O que isso significa? Que se você tem um termistor dessa família da Épicos, qualquer um deles, e você utiliza ele, por exemplo, dentro de uma fonte chaveada, e essa fonte chaveada tem uma temperatura ambiente de 130 graus, o meu transistor, ou melhor, o meu termistor não será capaz de suportar aqui o 20 amperes para esse modelo aqui, ou 8 amperes para o último lá. Ele será capaz de conduzir somente 38%. Então, se você tira 38% de 20, vai dar próximo de 7,6 amperes. Então, se você usar esse termistor de 1 ohm numa fonte chaveada, cuja temperatura interna é de 130 graus, ele não será capaz de conduzir mais o 20 amperes, mas somente 7,6 amperes. E quando você tem uma redução da sua corrente, consequentemente, né, você vai ter aqui uma redução da sua potência máxima que ele é capaz de dissipar, né, porque você está reduzindo esse termo aqui, ó. Então, perceba o seguinte, se eu tenho uma corrente menor do que a corrente que ele conseguiria conduzir naquela faixa entre 0 e 65 graus, aí eu preciso recorrer a esse gráfico, ó. Este gráfico, aqui em Y eu tenho resistência e em X eu tenho corrente. Então, a minha corrente, que o meu termistor, que está dentro da fonte chaveada, que tem temperatura ambiente de 130 graus e, portanto, o termistor suportará conduzir somente 7,6 amperes, que vai dar próximo aqui, né? Vai estar próximo dessa linha aqui, porque
esse aqui é 5, aqui é 10, o meio é 7,5, né? Então vai estar próximo dessa linha. Então eu vou seguindo aqui, ó, até a curva do nosso termistor, né? 109 é esse termistor aqui, ó, 109. Então até essa curva, 7,5. Então é aqui em cima, mais ou menos, ó. A gente intercepta ele mais ou menos aqui, né? Se a gente projetar esse valor lá em Y, vai dar quanto em resistência? Então, se aqui 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Então, é 0,01. Aqui seria, então, 0,02, 0,3, 0,4, 0,5, aqui 0,6 e aqui, então, 0,65 de resistência. Eu pego este valor e monto essa expressão, 7,6 elevado ao quadrado, porque é a corrente que ele suporta, porque ele está dentro da fonte chaveada que trabalha numa temperatura ambiente de 130 graus, vezes a resistência encontrada lá naquele gráfico, 0,065. Isso aqui, né, se você fazer a multiplicação, aqui está errado, né? Aqui é 375. Então perceba que a potência que ele é capaz de dissipar quando a temperatura ambiente da fonte chaveada, que aqui nesse exemplo a gente usou 130, só para facilidade, sabe? Porque não existe uma fonte chaveada que vai trabalhar aí num ambiente de 130 graus, sabe? Senão os transistores e os diodos que essa fonte for usar vão ferver, sabe? Vai ficar muito quente a fonte. 130 graus é só para facilitar a conta aqui. Beleza? Então, sim, termistores têm potência. Esse trouxe essa informação, mas se ele não tivesse trazido essa informação, você consegue, por meio dessa expressão, determinar aí a potência máxima, utilizando corrente máxima ao quadrado vezes a resistência mínima. Mas se você trabalha com um termistor fora desta faixa, você precisa utilizar este gráfico para determinar este gráfico que produz essa expressão para determinar quantos por cento nessa temperatura este termistor suportará conduzir a partir aí do valor máximo que você tem. No nosso exemplo, a nossa corrente máxima será 38% de 20 amperes, que deu 7,6. Beleza? Vamos partir para agora a próxima pergunta. A segunda pergunta, né, que faz parte da primeira, digo, você tem que dimensioná-la em função das correntes inicial e nominal da fonte. Então, eu trago aqui o circuito elétrico equivalente, né, mais simplificado do que eu trouxe na aula passada, na aula 2, parte 1, utilizando uma ponte. Na verdade, eu não utilizo uma ponte retificadora, eu utilizo um diodo, e por isso é um retificador de meia onda, isso aqui, né? A corrente elétrica IG, que flui da fonte para o meu capacitor C, quando você espeta na tomada, né, é dada por essa expressão aqui. VG, que é a tensão de entrada, vezes raiz de 2, porque a gente sabe que a tensão de entrada é um seno. E o valor máximo dessa onda senoidal é o valor RMS, 85 até 265, vezes raiz de 2, divididos pela resistência do termistor. Isso vai dar a corrente IG, que sai da fonte VG, máxima, né?
Então é essa a expressão que você utiliza para calcular a corrente inicial, né, que é o que o Alberto menciona aqui, a corrente inicial. A corrente inicial é dedo do projetista, porque quando você vai escolher o termistor, você também possivelmente já escolheu o diodo. Assim sendo, você precisa consultar o datasheet do diodo escolhido para verificar a seguinte informação. Então eu estou utilizando aqui o datasheet do Moore 140 e Moore 160. Essa informação é importante. IFSM é a corrente máxima que esse diodo suporta de forma não repetitiva num período máximo de 8,3 milissegundos. Então, se não é uma corrente repetitiva, né, que ocorre sempre, né, ou que ocorre numa dada frequência, ele é capaz de suportar 35 amperes por um tempo de 8,3 milissegundos. Então, você tem que ter em mente que a corrente máxima não repetitiva é 35 amperes. Então, se esse 35 amperes que circula pelo diodo não exceder esse tempo aqui, o diodo vai ficar vivo e nada vai acontecer de mal, né? Então o diodo vai estar operando tranquilo. Mas se a corrente exceder esse tempo, ele vai queimar. Então é importante que a corrente máxima ela não exceda esse 35 amperes. Então você vai calcular esse resistor de modo a não exceder essa corrente do diodo, porque se exceder essa corrente por um período maior do que 8,3 milissegundos, o diodo queima. Então uma dica de projeto interessante é você consultar o datasheet, pegar a informação da corrente do diodo máxima e utilizar ela nesta equação. Então, se você utiliza essa equação, então você utilizando essa equação, então que valor de resistor escolher? Então posso passar esse cara para esse lado e esse para cá. Então a resistência do termistor a ser escolhido é tensão de entrada vezes raiz de 2 dividido pela corrente G máxima, né? Que é a corrente que passa pela fonte, sai da fonte, passa pelo termistor, diodo e capacitor. Então, G máximo a gente viu, segundo o datasheet, é 35 amperes. Então vamos colocar ali 30 ou 35 amperes. Vou colocar aqui 35. VG vamos colocar como 127. Então, isso aqui 127 vezes raiz de 2 dividido para 35. 127 vezes raiz de 2 divididos para 35. Dá um termistor de 5 ohms, 13. Então este aqui é o valor de termistor que você insere no teu circuito. Deixa eu diminuir aqui. É o valor do termistor que inserido no circuito não permitirá que a corrente da fonte IG não exceda a corrente máxima que o seu diodo suporta
aí de forma não repetitiva, que é 35 amperes, né? Se você quer ser mais prudente, você poderia utilizar ali, em vez de 35, né, usar, quem sabe, 20 amperes. Você poderia usar aqui 20, aí é 180 por 20, que vai dar um resistor de 9, né? Seria mais prudente. Então, sim, a corrente de entrada ela é escolhida de acordo com a mão do projetista, de modo que essa corrente de entrada, quando você liga a sua tomada, esse pulso de corrente que o capacitor demanda por um curto período de tempo não exceda a corrente máxima que o diodo suporta durante aquele 8,3 milissegundos, né? Então, como não existe um termistor de 9 ohms, você compraria aí um termistor de 10 ohms. Já para a corrente nominal ela não deve exceder a corrente nominal do termistor, igual a gente viu lá no datasheet, né? Então, todo termistor ele tem uma corrente nominal para uma dada faixa de temperatura, né? Lembrando que se você fugir dessa faixa de temperatura, aí você precisa fazer aquela conta lá, né? Eu já mostrei. Precisa fazer a conta aqui. Então, neste exemplo, se você chegou aí à necessidade de um termistor de 9 ohms, que não existe na prática, né? Não que eu conheça, né? Então você vai utilizar um termistor de 10 ohms. Aí, por exemplo, um termistor de 10 ohms dessa linha é capaz de suportar 8 amperes. Então, se a sua fonte chaveada não tem uma corrente nominal maior do que esse 8 amperes, que é a corrente que o teu termistor suporta na faixa de 0 a 65 graus, você pode utilizar este termistor. Senão você precisa consultar novos termistores de datasheet de outras empresas ou fazer associação aí de termistores. A última pergunta: o que difere os termistores usados nos circuitos de proteção de entrada dos termistores sensores de temperatura? Então, eu montei aqui uma configuração básica a qual é utilizada quando se deseja utilizar o termistor como um sensor de temperatura, né? Então você alimenta o termistor em série com um resistor e a ideia é monitorar essa tensão sobre o resistor, e quando esta tensão sobre este resistor exceder um valor calculado, um valor projetado, você costumeiramente liga aí uma ventoinha ou dá um alarme, alguma coisa neste sentido. Então, o primeiro ponto é: como você quer fazer apenas um divisor resistivo, a ideia é gastar o menor valor possível de energia da nossa fonte. Então, quando você quer montar aí um circuito com termistor para monitoramento de temperatura, você costumeiramente utiliza termistores e resistores com valores elevados para que você drene a menor potência possível da sua fonte de alimentação. Então, costumeiramente utiliza-se aí termistores de 1K ou 10K, né, associado em série com um resistor também na ordem de K ohms, e monitora-se essa tensão. Aqui no exemplo fictício, nós temos um termistor que em 25 graus Celsius ele vai ter essa resistência aqui de 10K. Mas como a função dele é monitorar uma temperatura, então você vai, por exemplo, fixar ele num dissipador de um MOSFET, de um IGBT ou de um diodo, e conforme esse diodo MOSFET
for esquentando, a temperatura do dissipador esquenta, que esquenta o termistor e, consequentemente, a temperatura está subindo, a resistência dele começa a cair. Aí eu fiz um fictício aqui que em 75 graus Celsius a resistência deste termistor é de 5,1 K. E aqui nós usamos um resistor também de 5,1 K. Nessas condições, quando ele atingir 75 graus Celsius, o divisor resistivo, formado pelo termistor e pelo resistor, fará com que essa tensão V100 seja maior ou igual a 2,5 volts. Nestas condições, eu, por exemplo, poderia mandar ligar uma ventoinha. Para valores menores que 75 graus, a resistência do termistor é maior do que 5,1, e se ela é maior, fará com que a tensão V100 seja menor do que 2,5 e, portanto, o ventilador não liga. Mas se ela atinge 75 ou um valor superior a isso, a resistência do termistor fica menor e, consequentemente, a queda de tensão V100 se torna maior do que 2,5 volts e por isso eu ligo o ventilador. Esta mesma configuração, a gente poderia utilizar termistores com valores pequenos. Mas o que isso acarretaria? Acarretaria que eu drenaria da minha fonte uma corrente muito maior do que no caso anterior. Eu ainda cumpriria o propósito, que é formar um divisor resistivo para que eu monitore uma tensão V100 para que eu ligue uma ventoinha. Eu ainda consigo cumprir este propósito. No entanto, como os valores de resistência e do termistor são menores, eu vou estar drenando mais energia da minha fonte. Então isso não é interessante, né? Quanto menos energia eu dissipar, melhor. E um ponto importante é que quanto mais energia você drenar da sua fonte, quer dizer que você está drenando mais corrente. E a corrente que flui pelo termistor gerará uma interferência, né, no propósito do teu circuito, que é monitorar uma temperatura num dissipador de calor de um dado semicondutor. Então, se circula uma corrente mais alta pelo termistor, essa corrente também fará com que a temperatura do termistor se eleve e você estará provocando aí um erro no teu sistema. Então, a principal diferença entre um termistor utilizado numa fonte chaveada como limitador de corrente e um termistor para monitoramento aí de temperaturas são os níveis de corrente, né? Porque na fonte chaveada o objetivo é você oferecer uma resistência para que a corrente seja reduzida de modo a não queimar o meu diodo, né? E quando você deseja fazer o monitoramento de uma dada temperatura, o objetivo aí não é oferecer uma resistência para passar de corrente elétrica, mas sim variar uma tensão num dado componente de modo que a leitura dessa tensão possa ou não aí significar o acionamento ou desacionamento de uma ventoinha. Eu espero ter contribuído. Deus abençoe. Abraço.